Olá, sou Kátia Surreal, professora, escritora, uma ocultista iniciante e por que não dizer bruxa, já que agora eu tenho essa certeza. Bem, esse meu canal tem sido usado para declamar meus poemas e trazer algumas reflexões sobre algumas obras que eu já li, mas na verdade tem um pouco de tudo de mim, né? Porque como escritora, eu também me vejo também, uma das coisas que me influenciou na escrita, eu acho que tem um fato de eu ter me descoberto como bruxa, de eu ser uma bruxa. Então por isso que eu quero falar um pouco sobre isso. E nesse processo de descoberta, na verdade, quando a gente começa a buscar se a gente é realmente uma bruxa, a gente já tem essa certeza. Só que a gente começa a investigar, né, para ver, poxa, mas afinal, o que é ser uma bruxa? E eu tenho visto alguns vídeos interessantes sobre o assunto, mas de forma geral, apresenta muito ideias repetitivas sobre o que é ser bruxa. E de fato, tem alguns pontos que realmente não tem como você evitar, né? Que é o que há de comum do que é uma bruxa. Mas a partir desses vídeos me fez escrever um pouco sobre o que a minha experiência como essa descoberta do quais são as características de uma bruxa. E claro, existe de uma forma geral o que é ser bruxa, que talvez sirva para muitas pessoas que querem buscar esse autoconhecimento, mas é claro que sempre vai cair no lado pessoal, na experiência pessoal. E eu vou falar da minha, até porque também está relacionado ao meu processo de escrita. Então eu achei interessante trazer para o canal e ao mesmo tempo que eu vou gravando, eu vou de alguma forma alinhando essa ideia para mim mesmo também, né? Assim como eu acho que a escrita ela está vinculada a um processo de organização mental de mim mesma, e aí eu compartilho com a sociedade, né? E também essa busca também é você externalizar o que seria a bruxa, também faz parte desse processo de organização interior. Então, assim, primeiramente eu gostaria de dizer que o livro A Bruxa Solitária, que é da Beth, alguma coisa assim, não sei se está certo a pronúncia, mas é um livro que me ajudou muito. Eu li no final do ano passado. É um livro que está disponível gratuitamente na internet, em PDF. É final dos anos 90. Ele é muito importante. O título já diz tudo, né? A Bruxa Solitária é essa busca que você faz de autoconhecimento e me motivou também a escrever para me organizar nessa descoberta, né? Por isso que eu tenho aqui algumas anotações que eu estava fazendo ainda há pouco sobre o que é ser bruxa. Então eu vou apresentar algumas características, são várias, eu botei 20 itens, sendo que os 6 primeiros são mais comuns, só que eu vou trazer o meu olhar, né? O primeiro sobre bruxa. É muito comum se dizer que bruxa é aquela pessoa que gosta de comprar artigos místicos, que gosta de pedras, que gosta de incenso e está sempre comprando esses objetos. Realmente a bruxa ela pode até gostar de pedras, de incenso, mas eu acho que a maneira que eu tenho ouvido falar acaba indo muito pro sentido comercial da coisa. É como se você só é bruxa porque você está querendo consumir aquilo. Não é verdade. Eu também tenho algumas pedras aqui, né? Algumas. Tem um cristal que é de família, inclusive. Tenho alguns secretos, claro, posso só mostrar os que eu posso mostrar, né?
E esse aqui foi meu pai que achou na terra, nunca foi de ninguém, então é só uma energia familiar, ele poderia dar para qualquer um dos filhos, né? Somos 4, ele deu para mim, e eu acho que isso não foi à toa. Então a gente gosta realmente de pedra, mas você não precisa ficar comprando um monte de coisa para poder ser bruxa e nem interessada nesse consumismo. O que acontece é o seguinte: a bruxa, ela se utiliza dos objetos, de situações e tudo que está presente ao seu redor para dar um outro sentido. Ela transforma essa realidade. Então, se ela está em casa e ela não está aguentando aquela angústia, vamos supor que ela de repente fique trancada, né? A gente até pensa na mulher lá na Idade Média que fica trancada pelo marido e não pode sair dali. Então, aquele ali é o único espaço que ela tem, então ela vai se utilizar daquilo que ela tem. Então, se a mulher ela fica obrigada a ficar na cozinha, ela se vê nessa situação, no meu caso, eu por exemplo, sou a bruxa que não cozinho, ela vai se utilizar daquilo que está ali, na sua mão, na sua frente, na sua realidade, e vai transformar, ela vai dar um outro sentido. Isso tem muito a ver com os contos de fadas. Eu lembro muito da Cinderela, né? A Cinderela ali presa, né? E começa a dar asas à imaginação e a transformar aquela realidade, e transforma uma abóbora numa carruagem. Eu acho que isso aí tem muito simbólico. Olha só, a carruagem tem muito a ver, que ela imagina, tem muito a ver com a abóbora, né? Aqueles detalhes e tudo. Então ela começa a mudar. Então repara que a bruxa ela tem um poder da transformação. Isso também tem muito a ver com a escrita, que eu vou falar mais adiante. Então, isso aí é meio básico, mas de você gostar de objetos, né? Isso é um objeto natural, uma pedra, por exemplo. Nossa, aí mesmo. Só que assim, em questão de pedra, muitas pedras por aí que são vendidas que são falsas, né? Então, igual, por exemplo, a Pedra da Lua, eu cansei de tentar achar, né? O que tem aí é uma que, na verdade, é sintética, muito parecida, não é a verdadeira Pedra da Lua. Mas acho que, independentemente disso, é possível fazer bruxaria, é possível você se conectar energeticamente com várias coisas. A outra questão é adorar a natureza. Eu ouço muita gente falar sobre isso. Porque quem é bruxa ama a natureza. E aí você pergunta, se você está assim, entre o ateísmo e a bruxaria, você fica pensando, cara, todo mundo gosta da natureza, né? Geralmente quem não gosta da natureza é que é meio estranho, realmente. Tem pessoas que realmente não se ligam, né? E tem gente que realmente até detesta, mas a maior parte das pessoas gosta da natureza. Isso quer dizer ser bruxa? Não necessariamente. Pode ter alguma ligação espiritual? Pode ou não, né? Mas no caso da bruxa, ela tem uma forma de se relacionar com a natureza que é especial, né? É de uma maneira fascinante, assim, e que vai te remeter a alguma coisa do passado. Repara, algumas características da bruxa é o poder da transformação, né? A imaginação e uma ligação muito forte com o passado, que ela vai ficar ali naquela jornada de vida sempre à procura. E isso, claro, estou falando a partir de uma experiência pessoal, mas que eu mesma não tinha muita consciência. Inclusive, eu sou de câncer, do signo de câncer, e a pessoa que é do signo de câncer, ela é muito ligada ao passado. E isso tem uma razão de ser, né? Depois eu vou descobrindo, né? Então, então, já que tem que falar de experiência, a natureza. Amor à natureza, sim. Respeito muito grande, sim. Mas esse vínculo começa geralmente na infância. Aliás, é na infância que tudo começa, né? Bom, no meu caso,
eu morei em 2 casas que tinha quintal arborizado. Eu me lembro que eu brincava ali, eu tinha um grande apreço ali com aquele espaço. E a sensação que eu tinha o tempo todo é que aquela brincadeira me levava para algum instante do passado, um ontem que eu não sei o que é. E na casa que eu vivi do meus 3, quase 4, até os 13, eu tinha um quintal e tinha uma árvore que dava para uma árvore do vizinho, uma árvore seca. Árvore seca. Eu olhei para aquela árvore, principalmente depois de um dia de chuva e vinha o sol. Aquilo ali me fascinou. O que tem a ver uma árvore seca? Geralmente pessoas que são góticas gostam muito disso. E já pararam para pensar o porquê que você gosta disso? Aí que está a questão, né? Aquela árvore sempre me intrigou muito. Eu tinha sonhos com ela e é como se ela pertencesse a mim, sabe? Fizesse parte de mim. De algum momento que eu não sei o que é. Então eu olhava para aquela árvore o tempo todo quando era criança e tinha um caderninho que eu olhava e ia dizer alguma coisa sobre ela, só que eu não conseguia. Eu já escrevia nessa época, já sabia escrever, mas não conseguia dizer o que eu sentia em relação àquela árvore. Eu falei, eu tenho que falar alguma coisa sobre ela, eu não conseguia. Não tava. Então, assim, acho que foi nesse momento que comecei a minha relação com a escrita, embora tinha um bloqueio muito grande. O que aquela árvore queria me dizer? Né? Depois eu escrevi um texto, que não foi publicado ainda, mas e que não tem a ver com esse meu passado, mas pelo menos eu escrevi alguma história. Mas até hoje eu não sei explicar o que aquela árvore tem de tão importante para mim. Uma árvore seca, uma árvore sem vida. Era como se eu tivesse que dar vida a ela para ela florescer. Engraçado, né? Então essa que é uma relação assim. Não é uma relação de só gostar, de respeitar, isso, embora isso também esteja vinculado. Eu realmente fico bastante chateada quando cortam a árvore, né? Quando destrói a natureza. A questão da Amazônia me incomoda bastante, poluição, tudo e gente que joga lixo no chão, odeio, mas não é só isso, né? É algo que vai além, né? No caso de uma bruxa. A questão da lua. Lua também tem a ver com a natureza, obviamente. Mas não é, e a maioria das pessoas gostam da lua. Só que a lua, para a bruxa, também te toca de uma forma diferente. Sabe aquela coisa de você andar, você na infância, você andar e sentir que a lua te acompanha? Parece meio bobo isso, mas a bruxa tem realmente um significado que para mim até hoje tem. É uma relação com a lua que tá além de achar ela bonita, de contemplar a natureza. É como se ela te dissesse alguma coisa. Só que não com palavras. É uma coisa erótica. Tem algo erótico vinculado à lua e à bruxa. Né? A gente, às vezes é difícil explicar em palavras, por isso que tem esse fascínio, mas você se sente ligado. Entende? A outra questão é com os animais. Adorar os animais, boa parte das pessoas também amam os animais, respeitam. Só que tem uma questão. Com a bruxa, também vai se dar de maneira diferente. E eu já reparei isso nas pessoas. Por que às vezes o vínculo com os animais, com a bruxa, é diferente com as outras pessoas? E tem mais. Os animais, primeira coisa, acaba com essa história de que todo animal é bom. Não, assim como o ser humano,
Tem pessoas que às vezes você não vai gostar, você não vai se dar bem. Os animais também, entende? Isso é o ponto-chave, sabe por quê? Porque os animais, eles não são todos iguais. Você tem 10 gatos. Cada gato vai ter uma personalidade. E ele geralmente vai gostar de você. Primeiro que é uma afinidade de alma, que a gente não sabe bem explicar, né? Tá muito além da compreensão humana. Mas geralmente as bruxas conseguem ter uma aproximação porque você vai conseguir dialogar com ele, com o animal, da seguinte maneira. Você vai entender as suas necessidades, você vai respeitar a tua individualidade, você vai respeitar os seus medos, porque os animais têm medo, né? Normal, as pessoas têm medo e os animais também têm medo. Você vai respeitar aquele momento de medo dele, a individualidade e os momentos que você vai ter que proteger, você vai ter que protegê-lo, assim como também receber proteção. Entender quando recebe proteção, né? Então, é isso. Não trate, se você tem 2, 3 cachorros em casa, não trate eles iguais. Quer dizer, eu não sei se isso muda muito, porque isso aí é a maneira da pessoa ser. Mas se eu tenho... Aqui em casa são 6 gatos e uma cachorra. Cada um tem um tratamento diferente, porque cada um é um. Ponto. Então é isso, né? Dos animais é um tratamento diferente. A outra coisa que eu percebi, por exemplo, eu tenho a minha gata Bibi, né? Eu sempre falo sobre ela, já escrevi texto sobre ela. De vez em quando, eu tô ali mexendo no celular, ou, sei lá, lendo, ou pintando unha, fazendo alguma coisa. Ela sobe em cima de mim e faz questão de olhar nos meus olhos. Se você que já desconfia que é bruxa, ou já sabe que é bruxa, não perca essa oportunidade de se comunicar, porque através do olhar, e olha, ela está se disponibilizando, nem sempre o gato está afim de se comunicar com você. Tem que respeitar. Mas a partir do momento que ela vem e quer olhar nos teus olhos, olhe, você vai descobrir muita coisa. Às vezes não necessariamente naquele instante, mas depois. Olhe, mas não assim com aquela intenção. Viva aquele momento. Tem que saber viver o presente, né? Se você ama o seu bichinho, você vai dar aquela oportunidade para ir. Tem um filme, não é sobre bruxa, mas aquela cena me marcou muito. O filme A Garota da Capa Vermelha. Ela, nesse filme, o pai... Eu tô dando spoiler, mas isso aí não é a questão, né? O pai dela era o lobisomem o tempo todo, né? Naquela época da Idade Média, um filme, né, bem antigo, assim, naquela época. E a minha garota capa vermelha não sabia, né? A aldeia, todo mundo um acusava o outro. Aí tem aquela questão da lua de sangue, que aparecia e passava a maldição do lobisomem. E tem um momento que o lobisomem, ele aparece na aldeia numa festa e começa a atacar geral. Quando chega perto dela, ela consegue se comunicar. A amiga até presencia tudo. E aquele momento, eu fiquei, cara, esse filme é lindo. Eu gostei, passou a ser meu filme preferido durante muito tempo. Até eu entender que era essa cena que me marcou. Exatamente porque é o momento que ela consegue se comunicar com o lobisomem. Um ser que tem um lado animal, mas era o pai dela. Por isso que, então, quer dizer, a essência estava ali. Por isso que ela conseguia se comunicar. Era o próprio pai dela, o lobisomem. Então, essa cena é interessante, né? Porque você olhar nos olhos e entender o que um ser diferente quer dizer. E aí, pensando nisso, pode pensar também em outros seres, né? Não necessariamente um animal, de repente um dragão aí, para quem tem contato. Eu nunca tive, infelizmente, acho que eu não estou evoluída a esse ponto, mas é isso, sobre a questão dos animais. Sonhos.
Ah, isso é muito comum, mas tem que ter um cuidado. O sonho para bruxa, acho que pelo menos para mim, é um dos momentos que eu mais tive certeza como bruxa. E esses sonhos eles vão evoluir se você quiser, ou se o destino determinar isso, eu não sei dizer, mas acho que no meu caso eu realmente estou deixando as coisas acontecerem. Eu tinha um pouco de medo sobre o sobrenatural há um tempo atrás, embora eu sempre quis saber, mas morria de medo ao mesmo tempo. Hoje em dia eu já perdi esse medo, mas existem os sonhos simbólicos, que isso já é o começo de tudo, né? Símbolos mesmo. Eu sonhei já há um tempo atrás com estrela de 5 pontas e eu não sabia o significado. Eu estudei, é por isso que eu estou falando, eu sou uma ocultista recente, eu passei a ver a importância de estudar sobre isso. Mas eu tenho um diário de sonhos, né? Que eu venho anotando desde 2015, eu já tinha algumas anotações que estão guardadas em algumas folhas e até inclusive no e-mail. Mas a partir de 2015 eu passei a anotar direto até 2019. Anotava, estava tendo muito sonho, depois eu parei. Parei de anotar. E ano que vem eu quero voltar a fazer isso. Então eu anotava direto. E eu estava revendo para conversar com um amigo meu que também se liga nessa questão de ocultismo. Eu estava vendo que um sonho meu aparece o símbolo do pentagrama, que eu falei apenas 5, eu não sabia nem dessa palavra, né? Não me ligava, quer dizer, sabia, mas não me ligava. Eu falei que sonhei com uma estrela de 5 pontas. E aí hoje em dia eu já sei o significado, né? Está totalmente ligado também ao paganismo, à bruxaria. Consagrei, tem esse anel aqui que eu não consagrei, eu uso assim. E eu tenho um cordão que eu uso direto, que é feito de madeira. Meu pai fez, ele cortou e eu fiz o símbolo e consagrei. E ó, eu achava que era, não levei muito a sério essa história de consagrar não. Mas você tem um gasto de energia, mas em compensação vem toda a energia depois. Isso aqui são coisas que eu posso mostrar, claro. Vai ter como proteção e também para você fazer alguns rituais mágicos. Então é importante. Então eu não sabia. Aí que está a importância de anotar os sonhos, porque os sonhos, você anota, às vezes você não sabe o significado daquilo. Daqui a um tempo você olha igual eu vi, caramba, tem a ver com a questão que hoje em dia eu tenho um conhecimento que antes eu não tinha. Né? A questão do pentagrama, que eu falei, estrela de 5 pontos na minha anotação. Então é importante anotar os sonhos simbólicos. Eles trazem muita informação que você vai decifrar, pesquisem, ajuda bastante. E você pode ter ao mesmo tempo, ou pode ser evoluindo para sonhos premonitórios. Não necessariamente a bruxa vai ter sonhos premonitórios. Foram poucas vezes que eu tive sonhos premonitórios. Poucas vezes. Agora, o sonho lúcido é muito importante para a evolução da bruxa. É muito importante. Antigamente eu nem queria ter sonho lúcido, porque eu também não tinha essa compreensão, que o sonho lúcido é um caminho para projeção astral, que aí vai independer de você estar acordado ou não, né? Mas o sonho lúcido é quando você consegue pensar dentro do seu sonho de maneira voluntária. E isso é um caminho. Eu tive, inclusive, a oportunidade de fazer uma grande descoberta, só que eu desisti. E eu não desisti porque eu me senti sufocada. Então eu comecei a bater a perna até levantar. Eu levantei e falei, isso não é o momento ainda. Deixa pra frente. Eu não vou detalhar muito não, porque pode atrapalhar. Então sonhos simbólicos, premonitórios ou lúcidos. Agora, aí que tá. Os sonhos simbólicos ou premonitórios costumam aparecer, né? O premonitório, no meu caso, nem sempre, foram poucas vezes. Mas o lúcido é um caminho de desenvolvimento. Então, se você não tem sonhos lúcidos, é bom você começar a trabalhar para que tenha, para você ter um controle, né? Para projeção astral e você evoluir nessa questão de magia.
Eu acho que a maioria das pessoas tem, independentemente de ser bruxa. Qual a diferença, no caso do sonho, de uma bruxa? Eu anotei aqui, o sonho para a bruxa, ele traz mensagens de vidas passadas a serem desvendados. Eu fui descobrindo isso com o tempo. E essa vida passada, não necessariamente, eu tenho até dúvida se realmente existiu ou não reencarnação. Apesar de eu saber que eu sou bruxa, eu ainda tenho essas dúvidas, porque eu entendo também que a bruxaria tem uma questão atemporal, principalmente ligada à questão dos deuses. Então, às vezes, uma bruxa que está lá foi do passado, ela está se conectando com você agora do presente e está te voltando a questões do passado, porque ela tem alguma missão com você, você tem um vínculo espiritual, alguma coisa. O que, gente? Eu não sei. Então, de repente, até só depois que eu desencarnar que eu vou saber. Eu tenho essa consciência que, de repente, a grande descoberta ou descobertas pode não ser nessa vida. Ao mesmo tempo, não significa que a gente não tenha sonhos normais. Às vezes eu tenho um sonho que está ligado aquele dia que você está muito ligado na realidade, você sonha, por exemplo, você vai fazer uma prova e você sonha que está fazendo uma prova. Isso aí também acontece, uma preocupação que você tem no dia a dia. Você vai ter sonhos normais também, que tem uma explicação racional sobre isso e tal, né? Também vai continuar tendo. Mas você vai sentir que os seus sonhos vão evoluir. Vai ter momentos também que você vai estar preso às questões da vida material, que você também vai ter que se desvincular também, faz parte da vida. Também não vai deixar de fazer o que você tem que fazer na vida, seja por vontade ou por obrigação, então por causa dos sonhos, né? Mas é sempre bom dar uma atenção a isso. Outra coisa, questão do sonho. Para a bruxa, a gente sempre teve uma certeza que o sonho é uma continuação da vida. Isso é uma coisa que eu sempre tive certeza. O sonho não é só um momento ali que você tá para não ficar tudo preto. Nunca me passou isso pela minha cabeça. Ali sempre foi uma outra vida, uma outra experiência da minha vida que sou eu, entende? Atenção aos sonhos com desconhecidos, com números, com símbolos, tá? Tenta se lembrar dos sonhos que você tem com o número, que isso pode ser muito revelador. É difícil, às vezes a gente esquece, mas é importante. Outra questão que já é muito falado em relação a essa característica do que é ser uma bruxa, é a questão da busca pelo autoconhecimento. A gente sempre está buscando pelo autoconhecimento. Isso aí é verdade. Às vezes de forma involuntária, quando você ainda não tem consciência que pode ser uma bruxa, que você não tem questões, né, emocionais para tratar e tudo. Mas em algum momento você vai ter essa certeza. Mas isso aí é bastante meio óbvio, que até a maioria das pessoas também busca o autoconhecimento, independentemente de ser bruxa ou não. Tá? Então, assim, para além dessas questões mais óbvias, né, com o poder da imaginação, para transformar a realidade, o vínculo com a natureza de forma especial, assim como a lua, os animais e os sonhos, há outras características também que eu fui percebendo e que não estão desvinculadas a essas que eu falei. Então, agora saindo um pouco disso que já foi bastante falado, né? Mas que eu percebi, eu já vi alguém comentando também, mas fala pouco sobre isso. Primeiro, então, que eu vou falar é como que eu descobri que eu sou uma bruxa. É essa busca infinita. Agora, em vez de numerar, isso aqui foi até o 6, né? Foram 6 características da bruxa, né? Que eu falei, né? E agora eu vou falar as outras. Vou começar do número 1. Então, a busca infinita pela liberdade. Essa é a primeira
descoberta que eu fiz, que é diferente das outras, né? E não é à toa que a bruxa da Idade Média ela começou a se descobrir, se autodescobrir os seus poderes de escapismo, utilizar os seus poderes que estão além da explicação racional para poder escapar daquela realidade que aprisionava, né? Porque a gente sabe que desde a Idade Média, no final até antes disso, né? As mulheres eram muito oprimidas, sempre foram muito oprimidas, né? Então, desde a época que surgiu a agricultura, começou a ter a questão do excedente, então começou os homens a criar, ter propriedade e se aproveitar para... Não, eu vou ter, agora que eu tenho uma propriedade, eu vou querer saber quem é meu filho certo, e vou querer... A mulher vai ter que ser só minha e vai ficar em casa e eu sou dono de um monte de coisa. Isso aí tem... Para saber sobre isso mais a fundo, não vou detalhar muito, porque o vídeo já está ficando longo. Tem um livro que fala muito sobre essa questão da origem do patriarcado e da opressão contra a mulher, está muito vinculado ao capitalismo, que é esse livro aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Angels. É um livro muito importante para entender sobre o feminismo, né? Então, aliás, é bom dizer que eu sou marxista, então, apesar de eu ser muito ligada nessa questão da espiritualidade, do sobrenatural, da bruxaria, eu sei da importância que tem da gente estar ligado à realidade, inclusive priorizá-la pelo bem de toda a sociedade, né? Para transformar essa sociedade não de uma forma espiritual, mas social. Mas enfim, a busca infinita pela liberdade. Então, a bruxa ela sempre vai buscar ser livre, né? Essa é a grande luta da bruxa, a sua liberdade. E por ela ter essa sabedoria interna, ela também vai querer, a verdadeira bruxa, ela vai querer libertar as outras pessoas também. Porque ela sabe que se ela aprisionar outra pessoa vai ter uma relação de dependência com ela, que aí, o que vai acontecer? Ela vai se aprisionar novamente. Então ela vai estar sempre buscando a sua liberdade. Isso se reflete na vida, no dia a dia, né? A gente está sempre querendo trabalhar, né? Está querendo ter a nossa liberdade, a nossa autonomia, não aceita machismo, nada disso, para poder a gente manter a nossa liberdade, né? E ter esse momento de autoconhecimento. Então, essa é a busca infinita da bruxa. A outra questão que é complicado a gente fazer essa afirmação, mas depois chega algum momento que você tem essa certeza, que é que a nossa missão, quando a gente se dá conta que a nossa missão maior pertence a outra ordem e por isso a gente se sente deslocada no mundo, né? Então, não quer dizer que a gente não gosta de estar com as pessoas, que a gente não gosta de ter relações sociais e de ter relação afetiva, nada disso, né? Mas sempre quando a gente está num lugar, é como se aquilo ali fosse não um momento mais importante. Eu não sei se vocês que são bruxas vão sentir o seguinte. Por exemplo, você vai numa festa. Eu acho que a maioria das pessoas normais pensa o seguinte: o momento da festa que é o importante. Pra gente que é bruxa, é um momento depois de reflexão sobre essa festa. Aí é o momento do nosso que a gente está presente de fato. Engraçado. É isso, né?
Então a gente sabe da importância de atuar na política, na sociedade, de estar com as pessoas, de estabelecer vínculo afetivo, mas esse momento de solidão é essencial para a gente conseguir se organizar, para se equilibrar energeticamente. Então, o seu sofrimento, a sua missão é a sua missão de vida. Você tem missões de vida no plano terreno, é claro, mas a sua missão de vida tá muito além disso, né? E aí, de repente, a pessoa pode já ter descoberto o que é, outras não, né? E isso, ter essa constatação é um sofrimento, né? Tem um sofrimento. E saber disso não quer dizer que você tenha que deixar tudo de lado, pelo contrário. Você vai buscar o equilíbrio entre estar com as pessoas, mas garantir esse seu momento de solidão, né? E entender. Então, tipo assim, vou falar do meu caso. Às vezes eu saio para um determinado lugar, curto, falei, poxa, finalmente achei as pessoas, o lugar certo para me identificar. Depois eu chego à conclusão que não. E aí, acabou, nunca mais volto lá? Às vezes eu realmente nunca mais volto lá. Às vezes volto daqui a um tempo, né? Mas sabendo que não é ali que o meu lugar de missão, né? De reencontro comigo mesmo, de identidade. Mas posso voltar porque ter vínculo social é essencial, né? Bom, um outro. Gosto de estar com as pessoas, mas não curte visitas e precisa em casa e precisa muito da solidão contínua para se organizar e se restabelecer energeticamente. Tem a ver com o outro, com o segundo item. Então, assim, geralmente as bruxas já não gostam muito de visita. E não é porque a pessoa é ruim, não presta, coisa do tipo. Não. As pessoas variam na tua energia, né? Mas a gente sabe, exatamente por a gente saber, mesmo que inconsciente, que essas energias, essas variações existem e pode te afetar, né? Então a gente gosta de manter a nossa casa como um lugar, como um porto seguro. Agora, não quer dizer, eu ouço muita gente falar que bruxa não gosta de lugar movimentado. Eu gosto de lugar movimentado. Eu gosto, por exemplo, de um carnaval cheio de gente, um show lotado. Gosto. Gosto sim, e eu acho que o carnaval, ao contrário do que muitas pessoas falam, né, que é muitas energias, energia negativa, eu consigo captar a boa energia do carnaval. Eu gosto, sempre saio muito bem do carnaval, quando eu saio. Então, mas aí que está a questão. Se eu tiver que conviver com um monte de gente o tempo todo, sem nenhum momento para mim, na obrigação, é que é a prisão. Mas ali, quando eu estou no carnaval, é o momento que eu escolhi. Então, depois dali, eu sei que eu vou ter um momento individual. Então, não me afeta. Eu não me sinto roubada na energia. Pelo contrário, eu sou a grande vampira do carnaval. Pego boas energias para mim. Que eu sei que tem, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma questão que vem lá da infância também. Déjà vu. Cara, toda bruxa eu acho que já passou por isso. Eu só estive em Petrópolis uma única vez. Inclusive eu tenho um livro não publicado que fala sobre esse meu momento lá. Não só lá, mas é de um livro de poesia que eu nunca publiquei mas que fala várias vezes lá de Petrópolis. Como que eu tive déjà vu? Eu fui lá na minha infância e eu tive uma sensação de que já estive em vários pontos lá e principalmente na igreja. Esse foi um dos motivos que mais tarde também eu quis fazer a crisma. E esse é um dos motivos também que em relação à religião católica, que eu também me encantei com um poema do Bernardo Guimarães,
que foi o corpus da minha dissertação de mestrado, A Orgia dos Duendes, um poema que ele fala sobre vários seres sobrenaturais que fazem uma orgia na floresta, meia-noite, e que tem a presença de padres e seres ligados à religião cristã, principalmente a católica, né, porque o padre, né, é católico, mas que ali estão transformados. Então isso me chamou a atenção, né? Como se tivesse eu já tive sonhos também muitos reveladores em relação à questão da fé cristã e tudo. Então você vai ter essa sensação de já ter estado naquele lugar, também com relação a cheiro também. Eu me lembro que meu pai virava e mexia, trazia algumas coisas lá para casa, livro. Na outra casa ele trouxe um livro verde escuro, capa dura, que falava sobre o texto grego, como é que é mesmo? 7 contra Tebas. Assim, é isso mesmo. Fala sobre a esfinge. E esse livro, eu não cheguei a ler todo, mas é um livro grosso que falava sobre essa história, né? O que me chamou a atenção foi o cheiro. Foi na minha infância, de uns 7 anos. Então, caramba, esse cheiro tá me lembrando alguma coisa de algum passado que eu não sei. E aí depois o livro sumiu, não sei o que meu pai fez. Também, outra coisa que meu pai levou lá para casa foi algumas imagens preto e branco de alguns lugares, alguns pontos turísticos lá da Bahia, que eu nunca fui na Bahia. E aquilo ali eu falei, caramba, eu já estive em algum desses lugares. Depois sumiu também, então eu não tenho mais acesso. Perguntei para ele o que aconteceu, ele não achou também, enfim. Então o déjà vu é isso, né? Pode ser em relação a cheiro, a lembrança de algo que você viveu. Também eu me lembro que eu tinha também ter essa sensação com alguns amigos da infância, algumas crianças que eu tive contato e também com o irmão também. Outra questão, que aí já vem a parte de escrita, né? É o gosto pela arte. Parece óbvio, a arte, ela tá no dia a dia. Você pode gostar, independentemente de ser bruxo. Só que, no caso da bruxa, não é melhor nem pior, mas é um pouco diferente a questão, né? Porque, sendo a arte uma outra forma de você se relacionar com a vida, humana ou não, né? Porque você está lidando com outros mundos, né? Eu entendo a arte como um portal. Ela te abre portas para um outro mundo. No meu caso, escrever é essa externalização de emoções desse desconhecido que está em mim, que eu não sei, que eu ainda estou nessa busca. E também uma forma de trazer para a sociedade essa minha capacidade de imaginação e de transformação da realidade, de imaginar situações nunca vividas, né? Eu não aceito a realidade como ela é. Quantas vezes eu já estive num lugar que eu achei, não me identifiquei, eu fiquei imaginando uma outra situação para mim e ficava ali viajando. Então, assim, não é que é um dom, igual muitas pessoas falam, é um dom da linguagem, porque às vezes o escritor, ele pode falar sobre questões que todo mundo já viveu, mas ele tem uma, vamos dizer assim, ele consegue usar bem da linguagem, da escrita, de uma maneira que atrai. Isso, assim, é comum, independentemente de ser bruxa. Só que a bruxa realmente ela tem a grande questão é a imaginação. Por isso que tem muita bruxa, principalmente eu escrevo poesia e escrevo conto.
E tem então romance também, né, que não foi publicado. E crônica. Mas boa parte das bruxas que eu vejo, elas escrevem contos, justamente porque essa questão da narratividade, né? E aí, se a pessoa não escreve bem, não tem o domínio da linguagem escrita, mas ela tem uma boa imaginação, ela vai ter que trabalhar isso. E isso independe de dom. O dom está na tua capacidade de imaginação, no caso da bruxa, tá? Religiosidade. Bom, eu já frequentei a igreja católica, já fui na igreja evangélica, nunca me identifiquei com a igreja evangélica. Já fui em centro de umbanda, de centro espírita. É bom conhecer, é bom ter essa experiência. Você vai lidar com pessoas que têm mediunidade, mas vai chegar em algum momento que você vai olhar e vai dizer: aquilo ali não é o meu caminho. Porque a trajetória da bruxa, ela é individual. Uma das características que eu acredito que é da bruxa é exatamente buscar o espiritual de maneira muito pessoal. Então é isso. Alguns vão falar, tem bruxa na Umbanda, tem bruxa na Wicca, tudo bem, mas eu falo da minha experiência. Não está ali o meu lugar. Não é que eu não desacredite daqueles lugares. Inclusive o ocultismo está muito ligado com o conhecimento que a Igreja Católica tem, né? De milênios, né? Mas não ali para o meu desenvolvimento espiritual, não está ali. Embora eu não ignore a experiência que eu tive ali. Magia. A magia para bruxa não é, eu pelo menos não vejo como fazer feitiço, porque aí já é coisa de feiticeiro. Eu vejo como essa busca para atravessar mundos, portais, entendeu? Não necessariamente afetar a vida do outro. Por que eu falo não necessariamente? Aí tem a ver com o item que eu vou falar depois, que é a manipulação da realidade, que está vinculado com a bruxa. A bruxa, ela não é uma pessoa humilde. Ela sabe que pode conseguir o que ela quer. E é aí que está a questão. Ela sabe que pode ter o seu lugar ao sol ou às sombras. E aí ela vai lutar com as suas armas do mundo material. E quando ela vê que não está acontecendo, se ela vê que aquilo ali é extremamente importante, ela vai usar da manipulação da realidade para conseguir. Porque quem determina o nosso destino somos nós mesmos. Tem essa de, não era para ser. Não era para ser, não. A gente vai mudar. Bom, outro item que eu coloquei é o caminho das sombras até o sol. Isso aqui está muito mais no sentido metafórico da coisa. Eu me lembrei que quando eu era mais nova, não gostava tanto de sol. Depois eu passei a gostar muito. Bem, o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter um momento que a gente vai precisar caminhar pelo caminho da sombra. E esse caminho é o caminho do autoconhecimento. A gente vai precisar saber para descobrir quem somos nós de fato. 10. Uma coisa importante. Espaço de refúgio no astral.